Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira, e vamos tratar da lição de número 12, quando vamos abordar o assunto Sofrimento e Morte de Jesus. Nesta lição, nós vamos trabalhar todos os tópicos propostos, que são a prisão de Jesus, a reação impulsiva de Pedro, Pedro nega Jesus, Jesus é interrogado, Pilatos não sabe o que é a verdade, a crucificação de Jesus, referência à mãe, está consumado e, finalmente, o sepultamento de Jesus. Vamos para o texto áureo, que é indicado na nossa revista, na página de número 54, que é justamente o versículo que já se encontra projetado, capítulo 19 de João, versículo 30. Faço destaque, você pode acompanhar a leitura. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quero fazer alguns apontamentos sobre a parte final, quando diz que Jesus entregou o Espírito. Note bem, Jesus era uma pessoa extraordinária, uma pessoa única, que tem duas naturezas, a divina e a humana. Jesus tem essa natureza diferenciada, composta, e isto faz dele um ser único. Ele é, ao mesmo tempo, Deus, bem como ser humano completo, porém sem pecado, sem essa natureza pecaminosa que nos é comum. E observe que Jesus, por ser Deus, o tempo inteiro, Deus, ele permanece, ele tem condição de salvar o homem. Porque se eu fizer a pergunta, pode um homem salvar o outro homem? A resposta é negativa. Não, não pode. Quem é que pode salvar o homem? A resposta é Deus. Logo, Jesus, como Deus, uma vez que ele tinha duas naturezas, a humana e divina, como Deus, ele pode salvar perfeitamente o homem. Acontece que Jesus morre na cruz, tanto é que na nossa revista fala sobre o sofrimento e morte de Jesus. Ele sofre, ele morre na cruz, mas a morte não tem poder sobre Jesus. Para se ter uma ideia, não é que Jesus foi morto pela cruz, pelo ato da crucificação em si. Note que nesse trecho, nessa expressão que está em destaque, diz: entregou o Espírito. Jesus tem o poder de entregar o seu Espírito, ao mesmo tempo que ele tem o mesmo poder para ressuscitá-lo. Note bem que Jesus tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Desta forma, não foi a cruz necessariamente que matou Jesus. Ele se doa, ele se entrega à humanidade nesse sacrifício vicário, isto é, substitutivo. Quem estava num estado de condenação éramos nós. Nós, homens, estávamos irremediavelmente perdidos. Porém, Jesus morre em nosso lugar e possibilita a salvação nele, porque a salvação é em Cristo. Dito isto, eu quero que você se situe e entenda que nós vamos trabalhar os capítulos 18 e 19. Com a Bíblia aberta, vou aqui deixar a tela no capítulo de número 18, para que você possa acompanhar nesta versão que eu estou utilizando. Trata-se da Almeida revisada, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego de 1967, que, neste caso, a versão
comporta tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Vamos para a página de número 54. A narrativa dos capítulos 18 e 19 é a que mais se aproxima dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando fala evangelhos sinóticos, a ideia é de que tem várias coisas em comum, ver, digamos assim, da mesma perspectiva, da mesma ótica, ou ainda de maneira semelhante. E nós temos, então, essa categoria, evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e o outro evangelho, que é o quarto, que a gente sabe que é o João, este que nós estamos analisando. Ele também fala sobre a prisão de Jesus, o comparecimento diante das autoridades, tanto judaicas quanto romanas, a negação de Pedro, a escolha de Barrabás pela multidão, mesmo sendo um criminoso, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, destacam o final da presença de Jesus, confirmando o propósito a que veio. E claro, cada um descrevendo do seu jeito, mas sem entrar em contradição. João não menciona o beijo traiçoeiro dele, Judas, por exemplo, mas cada um dos escritores tem a sua própria característica e alguma coisa chama mais atenção do que outra, mas, como disse, não tem contradição ou discrepância. Quanto a isto, a gente pode ficar de uma maneira mais tranquila e sossegada, sem dúvida. Em primeiro lugar, vamos abordar este tópico, a prisão de Jesus, com base no capítulo 18, do versículo 1 até o 9. O texto nos diz que, tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: A quem buscais? E responderam: A Jesus, o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu? Se, pois, é a mim que buscais, deixai e estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: Dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu? A gente leu até o 10, mas a referência do primeiro tópico vai até o versículo 9, só para que você tenha uma ideia. Jesus sabia muito bem que Judas o trairia. Jesus tem a ciência de todas as coisas. Acontece que os discípulos não sabiam. E todo esse enredo dos evangelhos foram narrados ou descritos décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. Quando fala morte e ressurreição, por sua vez, passado aqueles dias, a ascensão de Cristo. Porque no início as igrejas primitivas não tinham acesso a esse evangelho conforme nós temos hoje. Então, quando chega para nós todas essas informações, nós somos, na verdade, privilegiados porque temos a revelação completa, temos todos os pormenores. Nós sabemos que Judas o traiu, em outros evangelhos nós vamos ter uma informação de que Judas deu como sinal característico para a ocasião da prisão, para identificar Jesus, dar um beijo,
entre outras coisas. São pormenores que os evangelhos vão trabalhando, mas que nós temos essas informações. Porém, eles, na época, naquele exato momento, eles não tinham. E eles muitas vezes ficavam, né, vou dizer assim, à deriva, tanto perdidos. Isto é completamente possível diante de uma situação como esta. E Judas sabia para onde Jesus tinha ido, pois por várias vezes, conforme diz o texto, eles estiveram ali para encontros de ensinamentos. Mas Judas não chega sozinho. Ele vai com tropas de soldados, com armas, tochas e lanternas, que faziam parte da corte romana e não judaica. Lembrando que os sacerdotes, as pessoas que trabalhavam no templo, os religiosos, que são os maiorais, eles tinham a guarda romana à sua disposição, a serviço da religião. Mas aqui, estes soldados acompanham Judas a fim de prender Jesus. Ele, numa referência a Judas, estava a fim de completar a sua traição. Ele já tinha colocado em seu coração esse desejo de trair. Diz o texto bíblico, em um dos sinóticos, de que quem colocou ou pôs no coração de Judas o fato de trair foi o próprio diabo. O diabo faz isto. Ele nos tenta, e se nós cedermos à tentação, a gente acaba fazendo a vontade do diabo. Logo, ficamos contra a vontade de Deus. Não tem um meio termo. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente vai fazer a vontade do diabo. E neste caso, Satanás, com seus ardis, ele vai sempre lançar mais e mais tentações a fim de fazer com que as pessoas venham optar por aquelas tentações, sempre aparentando serem vantajosas, mas que a gente sabe que vai produzir um estado de destruição, porque é muito nocivo. Aliás, quando nós não nos encontramos no centro da vontade de Deus, a gente fica à mercê desses ardis satânicos. E talvez a consciência da culpa estava já martelando, né, martelando a cabeça de Judas. Talvez, porque é difícil a gente imaginar como uma pessoa que convive com Jesus durante 3 anos não vai ter esse tormento, ou seja, essa mente turbada naquele momento, porque era crucial para Cristo Jesus. Mas, o que Jesus faz? Com toda calma, pergunta quem eles estavam procurando e responderam a Jesus, o Nazareno, de acordo com o versículo de número 5. A Jesus, o Nazareno. Aqui, ó, faço o destaque. Estavam procurando a Jesus, o Nazareno. Ao que ele respondeu: Sou eu. Pergunta a segunda vez e novamente Jesus se identifica. Jesus vai se entregar, literalmente. Jesus não foge. Jesus está cumprindo cabalmente a sua missão, porque para isso que ele veio, para morrer pelos meus, pelos seus, enfim, pelos nossos pecados. E os soldados ficaram atônitos diante da palavra de Jesus. Como assim um camarada está se entregando? Ele sequer se opôs, ele não resistiu, e vai acrescentar a linda frase, conforme o versículo 9, que eu quero deixar aqui, quando diz o seguinte: para que se cumprisse a palavra que dissera, dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Não perdi a nenhum que me deste. Ele se referia a todos os 11 que mantiveram firmes. Este é o resumo do versículo 12 do capítulo 17, inclusive. Quer ver um exemplo? Vamos aqui, capítulo 17, versículo de número 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Note que a gente está lá no capítulo
18, vamos adentrar daqui a pouco 19, mas a gente tem que fazer esse link, essa conexão com os versículos, com os capítulos que antecedem, porque faz parte do texto. Este é o primeiro tópico, nós vamos analisar agora o segundo tópico da nossa lição. Nesse segundo tópico, fala sobre a reação impulsiva de Pedro. Os versículos aludidos são do capítulo 18, versículo 10, faço destaque, até o 11, quando nos diz assim: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Aqui dá o nome do soldado ferido. Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Vejamos algumas considerações, primeiramente a partir da revista, e depois vou tecer outros comentários. Diante dessa cena, Pedro reage. Tinha de ser ele mesmo, não é verdade? Porque ele tinha esse ímpeto, ele era uma pessoa, vou dizer assim, temperamental. Mas acontece que, não obstante a negação, que a gente vai ver mais adiante, era uma pessoa que tinha um coração na obra e, sobretudo, na pessoa de Jesus. Tanto é que depois ele vai chorar amargamente, demonstrando o seu verdadeiro arrependimento. Mas Pedro é uma pessoa extraordinária, um pescador de peixes, desculpa a redundância, mas que depois se torna o quê? Pescador de almas, de vidas preciosas para Cristo Jesus. Todos nós, na verdade, temos temperamentos e, segundo alguns estudos, existem quatro tipos, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um com as suas características. Pedro, possivelmente, ele era colérico, que é a pessoa que costuma ser um líder naturalmente. É, portanto, uma pessoa criativa, mas tende a ser impaciente e, vamos dizer assim, entre aspas, intolerante e ter uma visão mais egoísta. Seu maior desafio é conseguir entender outras perspectivas e ideias além da sua e aceitar outras sugestões. A autora faz a pergunta: conhece alguém assim? Pedro tira a espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote Malco. E Jesus manda Pedro guardar a espada e coloca a orelha no homem chamado Malco. É isto que nos diz a palavra de Deus e a autora da revista Nancy Duzilek. Eu não sou psicólogo, mas quando a gente analisa os temperamentos humanos, que são descritos como quatro, conforme eu falei aqui, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, e embora eu tenha lido estas características que a autora colocou, que faz jus a este tipo de temperamento, o colérico que é associado a Pedro, não significa necessariamente que todas estas características encontrava-se em Pedro, porque, na verdade, por mais que estes temperamentos classificados, portanto, queiram nos ajudar, mas nem todas as pessoas têm todas essas características de um temperamento, quando não pode ter alguns elementos de outros comportamentos já catalogados. De qualquer maneira, todos nós somos seres únicos. E esta questão comportamental, temperamental, precisa sim ser considerada e analisada, mas não achar que nós somos exatamente aquilo que está posto neste ou naquele tipo de comportamento conforme catalogado. Como eu disse, nós somos pessoas únicas e temos, claro, algumas peculiaridades e a gente precisa levar isso em consideração. E por falar em Pedro, quando ele tem essa reação impulsiva, note que ele tinha uma espada. Ele tinha uma espada e ele, naquele momento, feriu o servo do sumo sacerdote.
Ora, essa espada, aqui não vou trabalhar a questão da exegese, essas coisas todinha, mas a espada seria mais uma espécie de uma adaga, ou seria um facão menorzinho, um facão. Ou seja, não seria aquela espada que os soldados do Império Romano necessariamente utilizavam para ataque. Seria uma espécie mais de espada. É comum em algumas regiões do país as pessoas a andarem com facas, ou seja, algum material, uma arma chamada arma branca, para lidar com situações do campo, né, quando trabalha em sítios, fazendas, etc. e tal. Então, isso era comum porque os zelotes que pegavam em armas, mas nós não temos informação que Pedro era dessa classe de religiosos, de pessoas da época, né, dos zelotes. Nós temos os zelotes, nós temos fariseus, temos saduceus, temos essênios, que são pessoas, grupos da época, mas o fato é que Pedro, ele é impulsivo porque ele não quer que nada de ruim aconteça a Jesus. E ele chega a ser, ele vai até o extremo. Por mais que ele é colocado aqui como a reação dele é impulsiva, e ele é impulsivo realmente, mas ele tenta de todas as maneiras defender Jesus. Ele não quer que Jesus seja, vou dizer assim, sequer preso, tampouco morto. Ele ainda não compreendeu a missão real de Cristo Jesus. Mas ele tem um apego tão grande a Jesus que ele faz de unhas e dentes para defender o Mestre. Claro que ele comete excesso, a ponto de cortar a orelha. Não é que o soldado, digo, o funcionário, o servo do sumo sacerdote ficou paradinho, não. É porque certamente foi atingir a cabeça dele, ferir, ou alguma parte do ombro, não sei. Mas o fato é que a pessoa, para ser atingido na orelha, ele tentou se desvencilhar, ou seja, sair fora e acabou acertando a orelha. Literalmente, Pedro quis ir até as últimas consequências para defender o Mestre Jesus. A gente pode até aqui criticar a postura de Pedro, mas Pedro era alguém que tinha um apego muito grande, apesar do seu comportamento, do seu tipo, né, classificado aqui nos tempos modernos como colérico, mas ele era alguém que amava Cristo Jesus. Acontece que uma pessoa que ama também comete erros, como este e como o que vai vir daqui a pouco, no outro tópico, sobre a negação de Pedro. Pedro nega, mas acontece que Pedro ele não se deixa bater e o próprio Jesus não lança isto em rosto, pelo contrário, mais adiante, ainda faz aquele convite para apacentar as ovelhas dele, porque Jesus sabia exatamente como Pedro era em seu íntimo, isto é, em seu coração. Nós temos pessoas de todos os tipos que servem a Deus, não obstante os comportamentos, quer seja colérico, fleumático, ou ainda melancólico, ou até mesmo sanguíneo, o fato é que nós podemos colocar esse nosso comportamento ou temperamento de uma forma submissa a Deus e que de alguma maneira pode ser utilizada para a obra dele e para a glória dele também. Desta forma, a gente precisa, vou dizer assim, não colocar Pedro no réu, no banco dos réus, mas realmente dar um crédito a ele, porque ele fez coisas que talvez nós, se estivéssemos lá, não faria. Porque quando ele tenta defender Jesus, ele está, vou dizer, colocando a sua própria segurança em risco, porque ele também poderia ser levado juntamente com Jesus. Mas a questão é que ali, Jesus era o alvo, Jesus era o objetivo, e naquele momento não estavam visando os seguidores de Jesus. Uma outra palavra que eu quero mencionar aqui, antes de nós entrarmos para o próximo tópico, é que Pedro, ele vai desembaiar a espada, ou essa adaga, esse facão. Seria mais ou menos, como eu disse, uma espécie de uma peixeira, de acordo com o contexto que você reside e vive aqui no Brasil, quer no interior, principalmente. E ele utiliza a espada. Aí alguém vai dizer assim, viu só? Jesus era favorável ao armamento. Pelo contrário, Jesus
ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Jesus não é favorável ao armamento, ao emprego do poder bélico em hipótese alguma. Jesus desceu do céu, deixando toda a sua glória, assumiu a forma humana, habitou entre nós, veio cheio de graça e verdade, mas ele chega a dizer que o reino dele não é deste mundo. O domínio de Cristo em nossos corações é o reino de Deus em nós, que adentra nas nossas vidas e muda a nossa vida, os nossos comportamentos, os nossos valores, etc. e tal. O expediente adotado por Jesus é diferente. Você observa que diz o texto que Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar do mal, ou seja, curou a orelha, literalmente fez uma cirurgia, um transplante, não um transplante, mas uma reconstrução, melhor dizendo, da orelha ou seja, para que isso? Não precisa disso, Pedro. Eu não preciso que você me defenda, porque compete a mim ir para a cruz. E tudo isso está acontecendo para que se cumprisse realmente a Escritura Sagrada. Mas Jesus, em hipótese alguma, ele sinaliza de uma forma favorável ao emprego de armas. No passado recente aqui no Brasil, seguindo uma agenda política e ideológica, um grande número de evangélicos e líderes, alguns até chamados pastores, apóstolos, etc. e tal, e tirava um selfie, aparecia nas mídias, fazendo o quê? Sinal de arma, simulando, né? A arma, e por conta de uma agenda política e ideológica. Gente, cá entre nós, se Jesus estivesse no nosso meio, no século XXI, você acha que Jesus, sinceramente, ia fazer esse papel? Não é feitio do príncipe do maravilhoso, príncipe da paz, do maravilhoso, conselheiro, do Deus forte, usar esse tipo de expediente. Porque se ele quisesse, na época, ele já teria libertado toda a Palestina, ou o povo judeu, da mão do Império Romano, só mandando, digamos assim, os seus anjos destruírem, não apenas naquela região, mas em todo o Império Romano, fazendo com que o Império viesse a sucumbir. Mas Jesus não faz isto. Jesus é literalmente um pacifista. Esta é a grande verdade. Naturalmente, se você trabalha na área de segurança pública, você vai fazer uso de armas. Se você vai para as Forças Armadas, da força, vou dizer assim, o emprego de armas, etc. e tal. Mas acontece que a gente não pode pegar, esse exemplo, porque Pedro tinha uma espada e foi lá a usou e que nós também temos que ser favoráveis ao armamento, etc. e tal. Não é um armamento, vou dizer assim, para defesa, porque isso é legítimo. A Constituição, há muito tempo já dizia isto. Você agir em regime de defesa. Mas acontece que no nosso Brasil, infelizmente, as autoridades policiais competentes, os órgãos, não têm um controle das pessoas que têm inúmeras armas, até mesmo registradas. Muitas pessoas, não sei como conseguem passar pelos testes psicológicos e acabam recebendo, vou dizer assim, aquele certificado do CAC, como para ele ter arma, mas muitos deles não fazem o manuseio correto, não fazem a guarda desse equipamento, dessa arma corretamente, tanto é que a gente vê inúmeros casos de filhos, de crianças que vão lá e por uma negligência dos responsáveis, que se tornam irresponsáveis, portanto, eles vão lá, têm acesso às armas e acabam ferindo outras pessoas, quando não, tirando suas próprias vidas, sem falar que o brasileiro não é um povo calmo, coisa alguma. A gente vê isso no trânsito, as pessoas estão fazendo sinais obscenos, agredindo verbalmente. É uma loucura quando quem mora nessa selva de pedras, né, nas cidades urbanas, nesse centro urbano, e a gente vê as pessoas cada vez mais esgotadas, as pessoas sem paciência. E o que acontece? E elas estão muitas vezes usando, né, até mesmo elementos da própria lei, usando até mesmo de uma forma incorreta, se valendo desses elementos
para tentar justificar suas ações. Mas queria terminar aqui dizendo que Mahatma Gandhi, ele, quando foi estudar na Inglaterra, ele viu que tinha um grupo de cristãos que estudavam a Bíblia e ele começou a ler a Bíblia Sagrada. Mahatma Gandhi não se converteu ao cristianismo, mas ele tinha um profundo respeito pela pessoa e pelo ensino de Jesus. E quando ele volta para a Índia, ele assimila e entende que a postura de Jesus era essencial, inclusive para a libertação do seu próprio país. E Mahatma Gandhi, um líder pacifista que vai se espelhar em Jesus, vai libertar a Índia sem nenhum tipo de derramamento de sangue, ou seja, sem o emprego de armas. E a gente tem esse grande líder como um exemplo que seguiu nada mais, nada menos do que a própria pessoa bendita de Cristo Jesus. Repito, Jesus é pacifista. Jesus, em hipótese alguma, vai evocar, ele, se ele estivesse conosco, evocaria, por exemplo, uma intervenção militar, dando poderes aos militares. Quem disse isso? Até mesmo no Brasil, os militares submetem-se às autoridades civis. Esta é a prerrogativa do que está na Constituição. Ou seja, até os militares que nós pagamos através dos nossos impostos, eles têm a sua função específica, mas ainda assim eles não podem se arvorar e fazer as coisas, porque senão a gente vai voltar àquele tempo da chamada ditadura, que cá entre nós não é bom para ninguém, porque quando você tem a ditadura, um governo militar, ou né, uma ditadura militar, você tem, vou dizer assim, a, a liberdade de imprensa é, à mercê, não tem mais liberdade de expressão, parlamento, meu Deus, demorou a sair, mas eu não vou fazer o corte, não. Parlamento é dissolvido, etc e tal. Então, a gente observa aqui e eu quero ponderar neste item. Agora, a gente vai passar para o próximo item, que é o nosso tópico, que é justamente Jesus nega, quer dizer, Pedro nega a Jesus. Pedro negou a Jesus e vamos ver o que diz aqui a negação de Pedro numa relação a pessoa. Nesse texto, no caso vai ser capítulo 18, versículo do 15 até o 27, a partir desse versículo aqui, Pedro aparece com outro discípulo que pode entrar no pátio do sumo sacerdote, pois era conhecido, mas Pedro ficou de fora. Uma criada ficou responsável por levar Pedro para dentro, e ao perguntar se ele era um dos discípulos, ele nega. A primeira negativa vai acontecer aqui no versículo de número 17. Vou deixar aqui destacado, não vou fazer a leitura, mas você poderá dar pausa no vídeo e fazer a leitura se for o caso. Passado um tempo, já agora no versículo de número 25, novamente, 25, deixo mais uma vez destacado, Pedro estava se esquentando perto de uma fogueira e nega aos companheiros que conhecia Jesus. Mas uma parente daquele que Pedro lhe cortará a orelha, lhe pergunta e ele nega, porque diz aqui no versículo 26, um dos servos de sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, que é o Malco, disse, não te vi eu no jardim com ele? E Pedro vai negar a terceira vez. Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Pois bem, a gente vê que há informação na Bíblia que antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta, cumprindo o que Mateus 26:34. Eu vou aqui colocar Mateus 23, versículo, digo 26, versículo de número 34. Vamos ver o que o texto diz. É importante a gente ler.
Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, aqui fala o galo cante 3 vezes, me negarás. A autora disse assim: Quando Pedro disse que faria qualquer coisa para Jesus, mas na hora H ele nega e o galo canta. Imaginemos toda a lembrança das palavras de Jesus para alguém que prometera nunca abandoná-lo agora. Descobre que o traiu para não ser preso junto. Quando o sentimento de culpa e de infelicidade deve ter sentido Pedro naquele momento. Apenas um galo cantando lhe traz à mente toda a hipocrisia que estava vivendo. Realmente, a gente fica um tanto sem entender como é que pode Pedro ele ter sido impulsivo no momento anterior, depois ele vai lá e nega, mas o fato é que não termina aí. Pedro vai, depois se arrepende, chora, de uma forma quase praticamente de soluçar, compulsivamente também. Ele se arrepende, depois Jesus vai lá, aparece para ele, apacenta minhas ovelhas, e no dia de Pentecostes ele está lá juntamente com os 11, já indicando, já com os 11, porque Matias já tinha sido escolhido, e ele está lá no dia de Pentecostes, levanta juntamente com os 11, e ele toma a palavra, e é usado poderosamente por Deus. Então a história não termina com a negação de Pedro. Agora, sim, o Pedro, ele negou. Às vezes a gente critica muito Pedro, porque Pedro negou Jesus. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes a gente nega Jesus não apenas por palavras, mas através do nosso comportamento? Quantas vezes nós desobedecemos a Jesus? Não é negar, mas desobedecemos, estamos entristecendo o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se a negação da parte de Pedro entristeceu o Espírito Santo de Deus, consequentemente o próprio Deus, imagine só quando nós negamos de uma forma semelhante a esta, não igual, mas ainda assim acabamos causando profunda tristeza ao coração de Deus. Algumas pessoas se detêm muito naquela história porque fala assim, em alguns aspectos, eu já dei a minha opinião em algum momento, porque fala assim, antes que o galo cante, né, conforme a gente leu lá em Mateus capítulo 26, 34, antes que o galo cante, e o galo cantou, existem algumas pessoas que acham que literalmente era o galo, esse animal, essa ave com penas que nós conhecemos muito bem aqui no contexto brasileiro. Então cantou uma vez, 2 vezes, etc e tal, pela madrugada. Eu sei disso, que muitas pessoas caminham por essa direção. Acontece que existem algumas expressões que são comuns e eram bem conhecidas na época. Por exemplo, cantar, o galo cantar, ou canto do galo, na época da Palestina, se referia ao toque das trombetas, porque toda cidade que era conquistada pelo Império Romano eram cidades que tinham muros fortificados, segurança, os soldados estavam sempre tomando conta de tudo. Então, tinha durante a noite havia várias, vou dizer assim, vigílias, em alguns horários específicos, a trombeta tocava, soava, indicando que, digamos assim, a cidade estava segura, havia paz e as pessoas poderiam, vou dizer assim, permanecer tranquilos e dormir tranquilamente, porque o Império Romano estava trazendo segurança. É chamada Pax Romana, a paz romana. O Império Romano veio para garantir segurança aos seus súditos, para você ter uma ideia. Era uma contrapartida. Nós subjugamos, nós conquistamos o povo, mas agora, sob o Império Romano, nós não vamos deixar de qualquer maneira. A gente vai manter a ordem aqui. Seria mais ou menos essa ideia. Quando era menor, vez ou outra, quer dizer, todo ano a gente acompanhava, nós não éramos evangélicos, mas nós acompanhávamos e até hoje tem a chamada Missa do Galo. Não sei se você já perguntou por que a Missa do Galo.
É porque o Vaticano está justamente ali na Itália e havia expressão romana, porque o Império era romano, e já havia essa expressão do cantar do galo, numa alusão alguns horários, algumas vigílias, alguns horários específicos da noite, quando era tocado a trombeta pelos soldados romanos. Então, quando a gente vê e analisa a história, é muito mais fácil compreender que esse galo aqui não seria literalmente aquela ave com pena e tudo, e sim numa alusão àquela trombeta com som distinto, indicando, marcando, vou dizer assim, alguns horários da madrugada. E esta, pelo menos, era a expressão comum e que aqui coloca na tradução, e o galo cantou, o canto do galo, e alguns vão dizer assim, por que que os tradutores não explicaram? Porque o tradutor, ele tem que traduzir, ele não tem que explicar, não. Quem tem que explicar o texto são nós, pastores, professores de EBD, estudantes da Bíblia, assim, enfim, pessoas que estão ali se deparando e lidando com o texto bíblico. Nós que temos que explicar. Agora, o tradutor, ele faz a sua tradução. É que nem batismo. Ele traduziu como batismo. Ele explicou, ele disse o que era? Não, necessariamente. Dentro do contexto você tem uma ideia, mas batismo é imersão, é mergulho. E sequer foi, eu vou dizer assim, traduzido, porque na verdade foi feita uma transliteração. Então, com essas expressões, como o canto do galo, o galo cantou, não significa necessariamente, pelo menos para as pessoas da época, qual era o entendimento? É que era alusão aquele toque da trombeta que eram feito algumas vezes durante a madrugada, tá certo? Agora alguém vai dizer assim, eu discordo. Fique à vontade. Não tem nenhuma dificuldade no tocante a isto. Agora, se a gente for para o texto e o contexto, a gente vai observar que onde é que Jesus foi preso? Em qual cidade? Jerusalém. Havia muitos e muitos judeus. E os judeus, mesmo subjugados pelo Império Romano, eles poderiam, com a permissão do Império, do César, que era o imperador, continuar as suas práticas religiosas. E os judeus jamais eles iriam criar aves, no caso aqui, galinhas e galos. Não ia ter galinheiro em Jerusalém. Primeiro, que só tinha judeus, assim, basicamente de judeus. A sua grande maioria era judeus. Era naquela região da Judéia, na província. Então, eles não iam criar aves. O texto vai colocar a situação que, quando Jesus é preso, vou dizer assim, naquele pátio enorme, na casa do sacerdote, do sumo sacerdote. Gente, você acha que o sumo sacerdote, naquele entorno ali, ia criar galo, galinha? Ia ter galinheiro ali? Em hipótese alguma, assim, era concebível na época ter galinheiro, porque as aves, por causa das unhas, conforme Levítico, eram tidos como animais impuros. Era como se dissesse que ali havia chiqueiro, havia porcos. Ora, ali não havia porcos. Eles não criavam porcos, nem na casa do sumo sacerdote, nem no entorno, nem em Jerusalém, porque os judeus não vão criar porcos. Percebeu? Então, esse fato são indícios que vai mostrar que não não tem consistência a alegação de que era um galo, né, num período da madrugada cantando um cocoricó da vida. Nada disso, gente. É muito mais fácil se situar dentro da época e compreender conforme os próprios ouvintes e leitores entendiam, concebiam, do que nós projetarmos uma ideia, desconsiderando não somente aquele espírito da época, mas aquele contexto, inclusive, porque, repito, as aves não eram criadas pelos judeus, logo em Jerusalém, capital, tampouco ali na casa do sumo sacerdote. Naturalmente, não havia, em hipótese alguma, galo, e não tinha esse canto do galo como nós achamos, até mesmo porque eu mesmo eu fui criado na minha infância, durante um período, alguns anos, numa chácara.
minha mãe depois, posteriormente criava galinhas. Então a gente acordava lá, né, a gente via vários momentos que o galo cantava. O galo no sentido da ave. Mas quantas vezes a gente viu o escultor falar sobre a missa do galo e tão pouco se questionou? Por que que é missa do galo? Missa do galo é que tem uma expressão latina que é romana, portanto, é, que vai fazer alusão ao toque da trombeta. É muito mais coerente. Dito isto, a gente pode avançar para o nosso próximo tópico, que vai falar sobre o interrogatório de Jesus. Para ganhar tempo, eu vou apenas fazer a leitura da nossa página 55. Caifás, o capítulo é 18. Deixa eu ver aqui, deixar só situado, o capítulo de João. João 18, capítulo 18, a partir do versículo 28 até o 38. A partir daqui, ó. Caifás havia dito que era bom que o homem morresse por todos, em vez de todos morrerem por um só, conforme João 11, capítulo 49 a 51. Caifás era um dos sumos sacerdotes. Na Bíblia aparece genro e sogro, Anás e Caifás. É, logo, um líder religioso do naipe de Caifás acaba provocando, vou dizer assim, uma situação para levar Jesus à morte. Vocês observem que, às vezes, até a religião, não apenas judaica, já aconteceu isso dentro do próprio cristianismo, até a religião é usada como expediente de morte. Mas lembre que eu falei que Jesus é o príncipe da paz? Jesus é literalmente pacifista? O evangelho, meus irmãos, é a favor da paz. O evangelho é a favor da vida. Essa história de que alguns líderes, evocando o nome de Deus, fica dizendo que vamos orar para destruir tal pessoa porque pensa diferente da gente, etc e tal, isso não provém do Espírito de Deus. Não é essencialmente o evangelho de Deus. Porque, repito, o evangelho de Deus é a favor da vida. E a gente precisa ter isto em mente. Jesus é levado da presença de Caifás para o palácio de Anás, o sumo sacerdote. Então temos Anás e Caifás, o sumo sacerdote. Um, como eu repito, um era genro, o outro era sogro, para o palácio e o sumo sacerdote. E ao chegar, se encontra com Pilatos, que quer saber qual é a acusação. Na realidade, como Jesus era judeu, Pilatos entendia que deveriam ser eles a julgar e não os romanos. Tipo assim, esse é um caso típico dos religiosos. Vocês, religiosos, que estão criando caso. Quanto a mim, governante ou governador aqui, não tem nada a ver com isso. Mas nós sabemos que, mesmo que os judeus quisessem matar Jesus, eles não poderiam. E por isso eles levam até Pilatos, como governante que está, portanto, é, dentro do Império Romano, porque o Império Romano que tinha poder de vida e de morte. Já os judeus, os religiosos nessa referência, eles não podiam matar. A lei lá de Moisés falava até que poderia apedrejar isto, usar um expediente para matar uma pessoa. Mas dentro do Império Romano, enquanto ele estava ali subjugado pelo Império Romano, eles não poderiam, em hipótese alguma, matar Jesus. Poderia até promover um julgamento, mesmo sabendo de que Jesus era inocente, e condená-lo à prisão. E recomendar, ó, César, vou dizer assim, assina aí embaixo, porque este homem está causando confusão aqui no nosso gueto, no nosso arraial. Mas eles não podiam levar a cabo a Jesus, ou seja, matar Jesus, em hipótese alguma. E é por isso que é uma artimanha desse sumo sacerdote. Ele quer levar para Pilatos, porque Pilatos, sim, Pilatos tem poder de vida e de morte. Nós não podemos, ainda que queremos matar, a gente não pode. E há uma artimanha muito grande. Repito que os líderes religiosos
Eles precisam ser pessoas dominadas, vou dizer assim, pelo amor, não pelo ódio, pela raiva. Existem pessoas que se dizem representantes dos evangélicos no Brasil, mas que só destila raiva, ódio, fala dos outros com tanta palavra assim, mal colocada, de desprezo e etc e tal, que chega a assustar. A gente fica pensando, será que é um ser humano? Como um ser humano pode destilar tanto mal, quantas palavras, tudo isso em nome de Deus? Se coloca como defensor dos evangélicos, ou como representante dos evangélicos, mas fala cada coisa. Gente, Jesus agiria dessa forma? Aliás, Jesus não agiu dessa maneira. Ah, porque tem que defender o povo evangélico, vírgula. Nós não precisamos que ninguém nos defenda. A gente só precisa encarnar o evangelho, viver o evangelho. Nós não somos advogados de sequer do cristianismo. Nós somos testemunhas de Jesus. E existe diferença entre ser testemunha e ser advogado. Então a gente tem que chamar a nossa responsabilidade e ter uma postura realmente coerente como discípulo de Jesus. Não meter os pés pelas mãos. E às vezes a gente vê pessoas como estas que eu estou mencionando, que se acham representantes dos evangelhos e querem lutar contra tudo e todos em nome de Deus, mas de uma forma muito boçal, empregando termos de maldição, termos que são palavras quase não torpes, naquele ímpeto, aquela reação impulsiva, querendo agradar a Deus. Mas querendo agradar a Deus, algumas pessoas, como aqui Anás e Caifás e companhia, os religiosos, queriam e conseguiram levar Jesus até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Jesus um homem inocente, um homem que não tinha nenhuma daquelas acusações, características daquelas acusações. Na realidade, como Jesus era judeu, Pilatos entendia então que deveriam julgar, ser julgado pelos judeus e não pelos romanos. Até o versículo 40, há uma conversa bem interessante entre Jesus e Pilatos. E como sempre, Jesus fecha a boca do oponente. Claro, Jesus era sábio? Claro que era. Jesus é o mestre dos médicos. Digo, o mestre dos mestres. O mestre dos mestres. É, Mas Jesus, que já havia dito, conforme a gente tem lá na narrativa de João, que em determinado momento falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 7 vezes Jesus declara no Evangelho de João: Eu sou isto, eu sou aquilo outro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, etc e tal. 7 vezes. São 7 declarações do eu sou. Mas quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos pergunta: O que é a verdade? Jesus silenciou-se. Jesus não respondeu. A reação que a gente tem ali da parte de João, do Evangelho de João, é que Pilatos admirava Jesus. Ele ficava ali, ó, admirado com Jesus. Mas tem um ditado popular que diz assim: quem cala consente. Nem sempre. Tem pessoas que, quando são indagadas, questionadas, interrogadas, mesmo estando certas, estando com razão, elas não conseguem expressar as suas palavras, em outras palavras, até mesmo se defender. Cada uma reage de uma forma. É que nem um assalto. Tem pessoas que são assaltadas e elas ficam em pânico, em choque. Outras têm uma atitude de reação, reagem ao assalto. Tem pessoas que não conseguem gritar sequer, paralisam. Cada um tem uma ação e reação. Esse ditado popular que quem cala consente nem sempre pode ser aplicado, tá bom? Mas o fato é que Pilatos pergunta: o que é a verdade? Jesus não responde. Alguém vai dizer assim: Jesus não poderia dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida? Poderia, mas não disse. Já no versículo 38, Pilatos declara que não via nenhum motivo para condenar Jesus. Na realidade, ele lavou as mãos. Acontece que, mesmo lavando as mãos, a gente vê uma certa indiferença da parte de Pilatos. Porque se ele admirava Jesus, a própria mulher dele chegou para ele e disse: Olha, por causa desse homem eu sofri bastante.
porque ele é um homem justo, é um homem inocente. Pilatos sabia que não era da alçada dele, porque não era uma questão importante do Império Romano, não era uma questão criminal. Toda aquela turba, aquela confusão era de cunho religioso. Eram os religiosos que estavam causando. Mas acontece que a gente observa que ele, Pilatos, age com diferença. Em que sentido? Porque, não, obstante não saber tudo isso que eu mencionei agora há pouco, ele ainda assim não ficou do lado de Jesus. Ele agiu com diferença. Ele pode ter lavado as mãos, dizendo assim: olha, eu não tenho nada mais com relação a esse caso. E o povo judeu falou: não, que o sangue dele caia sobre nós. Gente, a gente tem que pensar muito bem no que a gente pede, né? Que a gente fala. Lá no ano 70, Jerusalém foi destruída. A cidade, o templo foi destruído. E a gente vê perfeitamente várias consequências desses atos e das escolhas insanas da parte do povo, quer judeu, quer de qualquer nação ou etnia. Era costume, então, o povo soltar Barrabás, soltar um prisioneiro e solta aqui um prisioneiro criminoso e envia para a cruz Cristo Jesus. O tópico seguinte é: Pilatos não sabe o que é a verdade. Pilatos não sabe o que era a verdade? Não pode dizer, conforme aqui, ó. Na conversa entre os dois, Jesus e Pilatos, este acusa de Jesus de dizer que era rei. Mas Jesus fala assim: é você que está dizendo, tu dizes. E acrescenta a sua missão no mundo para que era dar testemunho da verdade. Aquela pergunta que a verdade Jesus não responde. Não é que Jesus estava fugindo da raia. Não, pelo contrário. Jesus vou dizer assim, é intrigante como ser humano, como Deus. Como pode, cá entre nós, como pode um Deus tão grande assumir a forma humana e vir e fazer parte da humanidade? Isso naturalmente intriga, mas também é algo que faz com que a nossa admiração aumente. Vou para o tópico seguinte, que temos mais tópicos: a crucificação de Jesus. A gente observa que a crucificação ocorreu no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo de número 37. Nós não vamos fazer a leitura, naturalmente, é muito texto para a gente trabalhar, mas acontece que, como eu disse, Jesus ele é crucificado, mas não matam Jesus, não mataram Jesus. Jesus entrega o seu espírito. Jesus tem poder tanto da vida quanto da morte. E ele entrega o seu espírito. Só quando ele entregou o espírito, e foi algo voluntário, uma ação unilateral da parte dele, ele entrega o seu espírito e ele cessa. Mas depois ele retoma, porque a morte não consegue detê-lo. E Jesus ele triunfa na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi um triunfo, porque Jesus veio desfazer a obra do inimigo. Jesus triunfou na cruz e expôs publicamente as potestades malignas, porque ali na cruz do Calvário a hoste infernal foi vencida de uma maneira assim antecipada. Jesus Nazareno, o rei dos judeus, foi um outdoor que Pilatos mandou colocar, tanto em hebraico, latim e grego, e dizia: sou o rei dos judeus. Claro que foi uma maneira de ser um escárnio, mas acontece que, se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Graças a Deus pela morte, ressurreição de Cristo Jesus, que nos garante a vida eterna. Há uma referência a partir do versículo 25, a mãe em pé estava, né, junto à cruz de Jesus, a sua mãe e a irmã de sua mãe, a sua tia, portanto, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E mesmo naquele momento de sofrimento, tudo bem juntos,
de todo, né? Bem junto estava quem? A Maria, sua mãe, aquelas mulheres que acompanhavam. E Jesus estava com aquela preocupação de que a sua mãe não ficasse só. Mostra a preocupação e o carinho de Jesus a ponto de Jesus entregar a responsabilidade ao discípulo amado que as pessoas atribuem a João, o escritor do Evangelho, e vai assim identificá-lo para que ele tivesse o cuidado a partir daquele momento para com a mãe dele. Ou seja, cuida da minha mãe. E isso foi assumido naturalmente. Mas tem a expressão está consumado. Jesus diz a partir do versículo 28 que estava com sede, porque Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Ele não deixou de ser, em hipótese alguma, ali na cruz do Calvário, ele deixou de ser Deus, mas como homem, ele tinha essa sede. Deram o quê? Água para beber. E, quer dizer, em vez da água, deram uma esponja embebida de vinagre. Alguns vão dizer que era um vinagre barato, amargo, que os soldados usavam. Não lhe quebraram as pernas, o que era comum naquela época, mas não quebraram as pernas em cumprimento da palavra de Deus também. Porque dizia lá no Antigo Testamento que os ossos deles não seriam quebrados. Numa alusão ao Messias, naturalmente. Tem textos messiânicos, sim, poucos, mas tem textos messiânicos lá no Antigo Testamento. Então, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e saiu água e sangue. E toda essa narrativa da crucificação ficou muito mais evidente pelos inúmeros filmes que a gente já acompanhou durante a nossa vida, a nossa existência. Desde pequeno, na tenridade, eu vejo filmes da crucificação e morte de Jesus, mas, sobretudo, aquele filme do Mel Gibson, que foi o diretor, A Paixão de Cristo, que tornou cada vez mais notório nesse mundo atual. Um filme bastante impactante, trazendo vários elementos, né, mais próximos, tentando ser fidedignos com os relatos bíblicos. E foi um filme que mostra a paixão de Cristo, ou seja, o sofrimento de Cristo. Paixão é sofrimento, o sofrimento de Cristo. E Jesus percorre aquela via crucis justamente para morrer na cruz, repito, por mim e por você. Porque o sacrifício de Jesus era o quê? Vicário, isto é, substitutivo. Tem um sepultamento de Jesus, Jesus morre, mas repito, a morte não consegue detê-lo, ele ressuscita ao terceiro dia e vamos para a conclusão e vamos verdadeiramente encerrar aqui, para não delogar ainda mais. Somente o discípulo João comenta onde Jesus foi crucificado, é, que onde ele foi crucificado havia um jardim e um sepulcro novo que não tinha sido usado, era novo. É um detalhe importante. Esse texto de João descreve o sofrimento de Jesus, mas vamos para o final com a vitória sobre a morte. Esta é a razão da nossa fé. Ao sofrimento, à morte de Jesus, sim, mas a morte não consegue deter Jesus. A morte não tem poder sobre Jesus. E ele entrega a sua vida, morre na cruz do Calvário, mas ele toma novamente para si, porque a morte não tem poder sobre ele. Que Deus nos abençoe e ficamos com estas ponderações a respeito da lição de número 12, que tem como título Sofrimento e Morte de Jesus.